Olá, meus lindões e minhas lindonas do segundo ano do Colégio Curso Aplicação. Tudo bem com vocês? Então, euzinha, professora Adriana Paiva, vou continuar a falar com vocês do nosso assunto da nossa última videoaula. Quem é o artista? Vamos lá descobrir? Esse tema está no livro 1, tema 3, segunda parte. Vamos? Então, nós vimos na nossa última videoaula sobre a música da bailarina, composta por Chico Buarque e Edu Lobo e cantada por Adriana Partimpim. Essa música, galerinha, fez parte de um espetáculo chamado O Grande Circo Místico. Chico Buarque e Edu Lobo foram os autores desse grande espetáculo. Então, como o nome já diz, é um espetáculo que acontece envolvendo ali o universo do circo. A história envolve música, balé, ópera, circo, teatro e poesia. Então você tem 6 linguagens artísticas diferentes apresentadas nessa peça de teatro. E conta a história, né, entre o amor de um homem muito rico e uma acrobata. Quem é acrobata? A acrobata é artista de circo que faz manobras no ar, usando equipamentos como corda, arco e sombrinha, certo? Narrava também uma vida cheia de aventuras de uma família austríaca, dona do grande circo Kneps. A trilha sonora, todas as músicas compostas para esse espetáculo, que foi um musical, né, foi criada por Chico Buarque e Edu Lobo. Olha eles dois aqui, certo? 2 grandes músicos brasileiros. Aqui eu coloquei a capa do LP. LP, vamos dizer assim, foi o avô do CD, tá certo? Era um disco grandão, provavelmente alguém da sua família deve ter algum em casa para você dar uma olhadinha, certo? E esse LP foi lançado pela uma gravadora chamada Som Livre em 1983. Então vocês percebem bem quantas linguagens artísticas foram usadas para poder falar de um espetáculo. Então, conforme a gente vê aqui no livro de vocês, tem música, balé, ópera, circo, teatro, poesia. Na gravadora tem as pessoas que vão cuidar da gravação, tem os músicos que vão tocar, né, os seus instrumentos para fazer a sonoridade dessas músicas, tem a pessoa que vai transformar esse som, né, vai gravar esse som para poder chegar até para ser tocado aí na sua casa. Tem as pessoas que criaram, os artistas plásticos que criaram a capa, criaram esse desenho para essa capa desse LP. Então, quantos artistas envolvidos, certo, galerinha? Aqui nós temos uma foto dos personagens da montagem dessa peça, O Grande Circo Místico. Quem escreveu o texto, né, com texto de Nilton Moreno e Alessandro Toller e direção de João Fonseca. Então, olha só, a partir da obra de Chico Buarque e Edu Lobo, né, desses 2 grandes músicos, compositores e cantores, você teve outros artistas que escreveram, transformaram isso numa peça de teatro e alguém que teve que dirigir esses atores. Tem alguém que falasse assim, agora você entra e fala tal coisa, agora você vai sair de cena e outra pessoa vai entrar para falar outra coisa. Quem faz todo esse jogo de cena se chama diretor, ele vai dirigir a peça. Aqui, olha, nós já vimos que a arte ela é criada para quê? Para que a gente possa comunicar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, tá? Essa comunicação vai acontecer de que maneira? Vai acontecer através das linguagens artísticas. Para fazer um bom trabalho, o artista ele precisa conhecer
o objeto artístico, ou seja, se eu sou pintor, eu preciso entender sobre pintura, eu preciso entender sobre tinta, eu preciso entender sobre desenho, eu preciso entender como eu vou transmitir. Vamos ver um pouquinho de cada linguagem, o que cada profissão dessas linguagens tem como objeto artístico? Então vamos lá. Qual é o objeto artístico do escultor? A escultura. Então ele precisa entender se ele vai fazer uma escultura de barro, como ele vai modelar aquele barro. Se a escultura for de mármore, quais são as técnicas para esculpir o mármore? A bailarina, o objeto artístico dela vai ser a dança. Então, se ela for dançarina de balé, ela vai precisar saber a postura do corpo, ela vai precisar saber os passos de balé, ela vai precisar conhecer das músicas de balé. Se ela for uma dançarina de axé, ou ele for um dançarino de axé, vai precisar conhecer das músicas de axé, os passos do axé music, como ela vai colocar aquele passo dentro de cada música. Vamos ver o pintor. O pintor eu já falei um pouquinho, né? O objeto artístico do pintor vai ser a pintura. Então ele precisa conhecer sobre tintas, sobre desenho, sobre técnicas de pintura, sobre a superfície que ele vai pintar. Se ele for um grafiteiro, ele vai ter que saber que tipo de tinta ele pode usar na parede, se ele pode, as dimensões desse desenho, que tem que ser grande para todo mundo ver. Se ele for um pintor de quadros, ele tem que saber que tipo de tinta ele vai poder usar na superfície de um quadro para poder pintar. Ele vai ter que entender de proporção, como ele vai usar o desenho naquele espaço do quadro, se vai ser um quadro pequeno, se vai ser um quadro maior. Vamos lá, atriz. O personagem. Então, quando a gente está vendo um filme, uma novela, algo na televisão, que tem uma atriz ou um ator representando, ele teve que estudar aquele personagem. O personagem é triste? Por que ele é triste? O personagem é alegre? Por que ele é alegre? O personagem é zangado? Por que ele está zangado? O personagem é feliz? Por que ele está feliz? E o músico, claro, vai ser a música. Então, se ele é um cantor ou uma cantora, quais são as técnicas vocais que ele precisa conhecer para poder usar a voz? Se ele toca um instrumento, quais são as técnicas para poder tocar aquele instrumento? No exercício de hoje, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escolher um artista e um objeto artístico desse slide aqui. Tá? Pode ser um escultor, pode ser uma bailarina, pode ser um pintor, pode ser uma atriz ou um músico, tá? E você vai fazer o desenho deles seguindo essas orientações. Vai procurar usar ao máximo a folha do seu caderno e vai usar e abusar da sua criatividade, certo? Queridos, qualquer dúvida, pode mandar mensagem no Clesep ou no Teams. Os trabalhos são entregues pela plataforma Teams e qualquer dúvida estamos aí, certo? Beijos!